pessoal, boa noite. Esse segundo encontro síncrono nosso da disciplina Gestão Democrática da Educação está sendo gravado, depois da permissão de todos vocês. O motivo principal da gravação é porque alguns não podem participar desse momento síncrono e para depois poder, né, ouvir e ver nosso vídeo para tirar alguma dúvida. Semana passada nós tivemos, né, um fórum, que era um fórum para eu poder dar presença, e também eu fico acompanhando, eu coloquei lá no SIGA para vocês, que o acompanhamento, que as fotos de vocês, né, referem-se aos acompanhamentos, às entradas, às ações de baixar vídeo, fazer trabalho, responder fórum, e também a participação do encontro síncrono. A professora Renata, que é a coordenadora de vocês, já deve ter passado, né, o que nós decidimos no colegiado, e sempre teremos, a cada 15 dias, uma atividade avaliativa, e na semana que tiver a atividade avaliativa, a presença de vocês está ligada à entrega dessa atividade avaliativa, tá certo? Então, a gente sempre coloca e avisa lá no chat, ou lá no SIGA, coloca lá em notícias para vocês. Aí, no fórum, eu coloquei lá um artigo, eu não sei quantos leram, porque não foram todos que responderam o fórum, mas justamente um artigo que faz a gente compreender melhor o que é uma gestão de escola, tá? E qual é a diferença da gestão escolar com a gestão empresarial financeira, sem o objetivo da educação. Apesar da escola ser considerada uma empresa, uma organização, uma instituição, o objetivo principal dela, né, é a educação. O financeiro, para as empresas privadas, é o objetivo maior, né? Mas toda a estrutura escolar ela é construída com base no processo de construção do conhecimento, de formação humana, de formação técnica, e não devemos nunca desvencilhar essa formação humana com a formação técnica. Na minha opinião, como educadora, e Paulo Freire e outros grandes educadores aí, deixam bem claro, né, da junção, da combinação desses dois fatores, desses dois processos de aprendizado. Eu gostaria de saber o que vocês acharam do artigo, se vocês conseguiram, né, compreender a diferença. Quem respondeu o chat, todo mundo colocou certíssimo, né? A questão de administrar uma empresa que não seja da área administrativa, ou até mesmo, né, quem é diretor de uma escola privada, quais são as diferenças. Quem trabalha na educação tem como foco, claro, a construção de conhecimentos e essa formação integral. Agora, quem investe numa escola como empresa privada, claro que quer o retorno. E quem investe, quem é empreendedor em outras áreas, também tem como foco o retorno do seu capital. Pois bem, então, o nosso foco, voltando, né, para a gestão escolar, o que nós vamos entender é que as funções básicas da administração, planejar, organizar, dirigir, fazer a coisa acontecer e controlar, ela tem que ser feita com o que a gente chama de pensamento sistêmico, na escola sistêmica da educação, da administração, onde a gente percebe, né, onde nós trabalhamos o todo e não partes, onde nós consideramos o todo como a maior porção e a mais importante,
do que as partes separadamente. Então, quando nós trabalhamos na gestão escolar, o que o gestor e cada um de nós, educadores, temos que gerir são pessoas, são futuros, são construções de mentalidade, são construções de desenvolvimento de habilidades técnicas, e nós precisamos entender esse todo, e principalmente conseguir trabalhar um ambiente com aquela sensação de pertença àquele mundo. Por isso, a gestão democrática tem como um dos princípios justamente essa questão de desenvolvimento desse sentimento de pertença. Nós estamos todos dentro de uma instituição cujo foco é desenvolvimento humano. Logo, todos nós somos educadores, todos nós somos responsáveis pelo sucesso do processo ensino-aprendizagem e pelo produto final, que é até feio falar produto final, né? Mas pelo que nós conseguiremos, de fato, com os seres humanos, com as pessoas, os indivíduos que estão sob nossa responsabilidade em determinado tempo. Então, gente, todos nós, seja família, seja estudante, seja sociedade civil, o ambiente interno ou externo da escola, somos responsáveis pelo futuro, pelo resultado que vai ser alcançado lá naquele final das nossas metas traçadas. Então, gerir escola é trabalhar com seres humanos, assim como qualquer outra instituição, né? Qualquer outra empresa, mas com um outro foco, um foco de fazer uma transformação na própria pessoa e na sociedade. E aí a gestão entra no caso da gestão democrática. O que é uma gestão democrática? Acredito que vocês já tenham lido os slides, né? E perceber que quando a gente fala em gestão, nós já estamos falando do todo, nós já estamos falando de pessoas, de envolvimento de indivíduos, de crescimento coletivo, de desenvolvimento coletivo, tanto para a sociedade quanto para as relações interpessoais, para a relação pessoal comigo mesmo e para o mundo do trabalho. E quando a gente fala mundo de trabalho, é porque já tem o trabalho tem um conceito muito maior do que aquele ato de você ir lá executar uma tarefa para receber um salário ao final do mês. Eu não sei se vocês têm alguma disciplina que aborda o conteúdo do mundo do trabalho, porque eu sempre gosto de falar mundo do trabalho, porque ele é vasto, né? Ele é um ambiente, é um espaço onde as pessoas vão buscar transformações, certo? Então, quando a gente fala na gestão democrática da educação, o que a gente quer com isso é assegurar a participação deste coletivo de todas as pessoas, de todos os atores que compreendem, que formam uma escola. Tá? No ambiente interno, os professores, os gestores, os técnicos administrativos, se a escola tiver contratação de serviços terceirizados, essas pessoas que vão fazer os serviços de base em atividades fins e meios. Tá? A gente não busca separar a atividade fim da área docente e atividade meio da área técnica. Não é esse o propósito quando eu falo atividades fins e meios. O que eu quero mostrar é que em cada uma dessa atividade, em cada espaço, cada momento desse, tem que ter uma pessoa, um indivíduo ali cumprindo aquela missão, e ele tem que ter consciência de que ele está desenvolvendo uma função como educador. Então, se eu trabalho na faxina, eu sou uma educadora que busca deixar
o ambiente limpo, seguro e saudável para os outros atores, para as outras pessoas que estão participando ali. Se eu sou gestora, a minha responsabilidade é de produzir, de organizar e manter um ambiente saudável. O ambiente, quando eu falo aqui agora, não é a sala ou o banheiro, é o ambiente organizacional. Se eu sou professora, a minha responsabilidade é de cumprir as 3 funções essenciais da educação, construindo um diálogo, fazendo parte, interagindo com os estudantes. E quando a gente fala dos técnicos administrativos ou outros serviços, nós estamos falando de educadores que contribuem, que apoiam o processo de ensino-aprendizagem, que é o que vai construir nossas crianças, nossos jovens e adultos para a sociedade e para o mundo do trabalho. Sociedade essa que a gente quer buscar cada vez, que seja cada vez mais uma sociedade justa, igualitária, onde as pessoas sejam tratadas com dignidade, tenham vidas dignas e que busquem, utilizem seus conhecimentos construídos dentro da escola como ferramenta para uma vida melhor para todos, para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, certo? E a gestão democrática, ela conta com a participação de todos. Então, nós lá do ambiente interno, colaboradores, técnicos, docentes, gestores, temos que trabalhar juntamente com os usuários externos. Quem são os clientes usuários externos da escola? O estudante, que é o foco, a família desse estudante e a sociedade. Tanto que nós vamos ver depois, com a questão do conselho de classe, ele tem que ter membros de todos esses segmentos. E por que a sociedade? Porque a sociedade precisa passar para a gente o que ela demanda, o que ela vive, no sentido de interagir conosco, com a escola, com o ambiente interno, e também receber a nossa interação. Porque quando a gente faz a interseção dos atores, nós temos lá no meio de tudo a escola, a educação, a escola não, a educação, e temos no entorno toda uma sociedade, todo um mundo que depende muito, em muitos casos e muito, do nosso trabalho, do nosso processo de participação efetiva nessa construção de novos indivíduos. Então, a gestão democrática ela é definida como uma gestão transparente, participativa, onde todas as pessoas têm direito têm direito e obrigação de participar de todo o processo de tomadas de decisão. Então, envolve aí projeto político-pedagógico, projeto de curso, decisão colegiada de algum problema que possa ter dentro da instituição, problemas de eleições, né? Então, toda a movimentação, todo o processo que se passa dentro do ambiente escolar, ele precisa ser acompanhado, conhecido por todos, e os processos de tomada de decisão ter a participação, de fato, de todos. E a sociedade, além da família, ela é muito importante justamente para poder mandar, passar para nós, dentro da escola, quais são as suas reais demandas, o que está acontecendo nesse exato contexto, nesse momento, nesse contexto, devido às grandes transformações que nós vivemos nos nossos dias, todos os dias. Nós vivemos num mundo em constante mudanças, ultimamente mudando com a rapidez que nos assusta. Então, para conseguir construir
essa gestão democrática, nós vamos precisar de quê? De um ambiente de democracia, de posturas democráticas e de pessoas também democráticas. E, junto a isso, o comprometimento de todos com o processo ensino-aprendizado e com o processo ensino-aprendizagem, desculpa, e com o objetivo que as escolas se propõem a alcançar. Tá? Aí, para isso, a gente impõe metas, faz planejamento e envolvemos todos os interessados neste processo. Então, eu quero saber se vocês tiveram alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta, se concordam, se discordam. Eu gostaria que nós tivéssemos uma aula democrática, participativa, onde vocês também participassem, não eu ficar aqui como uma tagarela o tempo todo, né? Porque não é o perfil desejado de docente, de educadores, seja docente, técnicos, gestores. A palavra deve ser de todas. Alguém quer, por favor, compartilhar algo comigo, com a nossa aula? Ninguém? Nossa, mãe, eita! A aula é democrática, gente, é uma aula democrática e participativa. Que pena. Então, eu vou agora apresentar para vocês o slide que eu já coloquei lá no SIGA, para a gente fazer, né, uns pequenos comentários sobre o princípio da educação. Quando eu estiver apresentando para vocês, eu não conseguirei vê-los, tá? Não vou ver as câmeras aí, nem vou ver quem está pedindo para falar. Então, quando vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar, tirar dúvida, acrescentar, que é muito importante, porque vocês têm que entender, gente, que uma sala de aula é espaço de construção de conhecimentos. Ninguém aqui, eu não sei mais do que ninguém sabe menos que eu. Nós construímos conhecimentos. Eu posso ter sido, durante a minha vida, provavelmente, ter tido mais leituras sobre o tema, ter lido mais livros sobre o tema, uma prática maior dentro de sala de aula, mas eu gostaria, né, que vocês me ajudassem aqui, nessa aula, nessa disciplina, construir melhores conceitos, tá certo? Então, eu vou passar apresentando, qualquer coisa, é só abrir aí o microfone e perguntar, tá bom? Alguém pode me responder aí se vocês já estão vendo a tela? Sim. Obrigada. Então, hoje nós vamos ver aqui, como nós já conceituamos, falamos muito da gestão da escola e da gestão democrática, os princípios para a construção de uma gestão democrática. Então, essa gestão democrática que a gente busca na escola, ela está baseada em princípios. Esses princípios vão levar à promoção, à participação de todos os membros da comunidade escolar, em todas as tomadas de decisão. E, claro, né, na administração, na gestão, no planejamento, na organização, na direção e controle dessa instituição. Esses princípios têm como objetivo, gente, eles têm uma visão de que garantir um ambiente educativo mais justo, inclusivo e que valorize a diversidade. Principalmente na nossa atual
sociedade, no mundo que nós estamos vivendo hoje, não cabe mais, não está mais cabendo, não tem espaço para preconceitos e para. Como é que eu vou falar? É preconceito mesmo, né? E deixar de lado as pessoas. E dentro das salas de aula e dentro de uma escola, nós, enquanto educadores, precisamos muito nos preparar para viver esse novo mundo, buscando sempre justiça, a inclusão, a diversidade, muito importante trabalhar. Nós estamos em pleno século XXI, convivendo com essas mudanças, com toda a transformação daquilo que a gente tinha como conceito e como cultura. Ou seja, resumindo, né, nós estamos vivendo num momento de quebrar paradigmas. Eu estou trabalhando, coordenando um curso de educação de jovens e adultos, e eu tenho percebido que alguns colegas, não são todos, mas que tem ainda alguns colegas dentro de sala de aula que não conseguem ainda trabalhar com naturalidade. Não estou pedindo para ninguém achar tudo normal, mas com naturalidade, treinando aí, né? Executando, efetivando a empatia, para que a gente consiga, né, passar por momentos que talvez seja difícil para nós, mas que ele é necessário a cada dia que passa, porque dentro dos ambientes não é só da sala de aula, mas também da sociedade, lá no seu local de trabalho, na sua família, cada dia mais nós vamos trabalhar em enfrentar a diversidade. Enfrentar não, conviver com a diversidade. E nós precisamos muito de desenvolver, amadurecer o nosso equilíbrio emocional. Então, nós precisamos muito de trabalhar a nossa inteligência emocional. Inclusive, no mundo do trabalho novo hoje, você ser emocionalmente equilibrado, ter uma maturidade emocional, é um dos critérios de desempate ou até mesmo de passar bem à frente de candidatos, né, no seu local de trabalho, até para ser gestor também. Então, esses princípios, né, e essa gestão, esse ambiente que a gestão democrática vai buscar, são fundamentais para promover a participação de toda a comunidade escolar no processo educativo. Então, a base é a participação de todos. Fica até redundante, às vezes a gente vê título assim, gestão democrática e participativa da escola, porque a própria democracia, né, ela já nos remete à participação de todos. E comunidade escolar são todas as pessoas que trabalham na escola, são os estudantes, são família e a sociedade. Os princípios são os principais, tá, gente? Porque princípios vão ter muitos, né? O princípio da participação. Então, todos os segmentos da comunidade devem participar efetivamente, tá, gente? Não é só ir lá na reunião, amanhã tem uma reunião aqui do colegiado, do colégio superior, do conselho superior. Aí vai lá, todo mundo que faz parte do conselho daquela escola, naquele momento, aí senta lá, ninguém responde nada, tem gente que nem sequer lê os documentos que são enviados para leitura e não sabem, não têm ideia que se uma decisão errada for tomada, toda a comunidade vai ser afetada. Então, a vida da escola ela é afetada. E quando a gente fala a vida da escola, falamos novamente de todos os que participam, fazem parte dessa escola. A comunidade escolar, alunos, pais, professores, funcionários e a sociedade.
decisões mal tomadas vão justamente afetar a todos, né? O todo. O outro princípio é a transparência. Não existe democracia sem transparência. O que é a transparência na gestão? É todos os atos tomados, todas as decisões, todos os documentos estarem abertos a quem de interesse for. Aí a comunidade escolar. Então, todas essas informações, elas devem estar acessíveis a todos. Isso aí, gente, essa transparência, ela promove um ambiente de confiança. Ninguém fica desconfiado de ninguém. Hoje, né, o governo já instituiu o portal Transparência. Hoje, tudo o que acontece dentro das instituições, elas precisam ser publicadas, precisa dar publicidade a essas instituições, aos atos, principalmente se for pública. Um dos princípios da gestão pública é a publicidade de todos os atos e fatos. Tá? Então, o que acontecer, documentos, tudo tem que ser delimitado e colocado para todos verem, seja no site, seja em jornais, seja em algum portal do governo, mas tem que ser publicitado. A responsabilidade envolve, gente, comprometimento, né? Cada pessoa tem uma função, é responsável por alguma ação, por alguma tomada de decisão em algum momento da instituição. Então, essa participação coletiva, essa responsabilidade coletiva, ela é de extrema importância. Então, todas as pessoas precisam reconhecer que elas têm um papel lá dentro da instituição e que elas precisam se comprometer. Se eu for lá no conselho, participar num conselho, e eu não participar de fato, não tirar dúvidas, não perguntar, não questionar, eu não estarei sendo responsável, certo? Respeito à diversidade, já comentamos, né? Temos que reconhecer e valorizar os diferentes, as diferenças. Não se trata, né? Não é a questão nem de igualdade, tá? É muito mais do que igualdade, é a equidade e o respeito. Todas as pessoas, elas são livres para serem aquilo que elas desejam ser. Claro, né, que nós não podemos perder de vista a própria palavrinha mágica respeito. Respeito quer dizer que o seu direito termina onde começa o do outro. Agora, se uma pessoa é diferente de mim, pensa diferente de mim, eu não posso impor, né, e nem deixar impor meu pensamento, a minha decisão, a minha forma de ser para ninguém. Eu tenho que respeitar as pessoas, as suas culturas, nas questões sociais e individuais. Aí engloba tudo, tá, gente? Engloba raça, cor, etnia, orientação sexual, religião. Então, nós precisamos respeitar e valorizar as diferentes culturas e as diferentes formas de ser de cada indivíduo. O princípio da colaboração, esse princípio, gente, ele é muito importante, principalmente para nós que somos trabalhadores da educação, e não somos os estudantes. Quando estivermos falando de ser um técnico, um docente na educação. Porque o que acontece? Na maioria dos ambientes institucionais, o que acontece é uma competição entre as pessoas.
E isso não nos deixa alcançar os nossos objetivos, porque a base da instituição é ela ter pessoas, recursos e um objetivo. Tá? E o objetivo de qualquer instituição, ele tem que ser visto, ele tem que ser um para todos. Então, se nós começarmos a trabalhar no sentido de cooperação, nós vamos conseguir alcançar rapidamente nossos objetivos comuns e vamos ter muito sucesso. Agora, se eu começar a ver meu colega de trabalho como um competidor, uma ameaça para mim, eu não vou cumprir a minha função de educador, não vou fazer o meu serviço, as minhas ações, a parte que me cabe, como eu deveria fazer, e ainda posso atrapalhar todo o processo que está comigo. Então, colaboração, sim. A cooperação, sim. Competição, não. Você compete numa corrida, num jogo de vôlei, de beach tênis, aí sim. Agora, no dia a dia, né, principalmente na convivência, a gente precisa da colaboração. Uma escola não é lugar, não é jogo, né? A vida das pessoas não é jogo. Formação continuada, esqueci o restinho da palavra, né? A formação continuada é um momento que é uma ação que as instituições devem promover dentro do seu ambiente, com seus colaboradores, para contribuir, para ajudar a formação profissional diária, atualizada, buscando aí o desenvolvimento profissional e pessoal de toda a equipe escolar. Principalmente, né, gente, que nós vivemos num mundo de constantes mudanças. Mudou cultura, mudou sociedade, mudou relacionamento, muda tudo. Nós precisamos, então, acompanhar esses processos, né? E já pensou, eu chego aqui para dar uma aula para vocês com uns slides lá de 1970. Vou colocar quando eu comecei a dar aula, 1996. Se os slides forem mesmo, olha quanta coisa eu vou deixar de passar para vocês, eu vou ter deixado de aprender e ninguém vai querer. O meu resultado, com certeza, não vai ser positivo. Eu vou ter críticas, vocês não vão gostar. Então, eu preciso me atualizar, eu preciso sempre buscar conhecimentos novos. E a instituição ela tem que ter essa política interna de capacitação continuada para os seus profissionais. A avaliação participativa, não sei se vocês sabem, se todos trabalham em escolas, mas as escolas elas têm anualmente um processo de avaliação. Esse processo de avaliação, quem estuda no IFE, aí eu sei que tem a Leide Viane, tem o Luan, tem outras pessoas aí, nós temos todo ano que participar de uma avaliação institucional. Então, a gente vota, a gente dá nota, a gente critica, e a avaliação institucional ela é importante para que todas as vozes, né, todas as pessoas possam ajudar, melhorar constantemente tanto as práticas administrativas quanto as práticas pedagógicas. Os alunos, no caso, né, eles vão avaliar professor, eles vão avaliar a metodologia, a infraestrutura, e a mesma coisa vai acontecer com os colaboradores da instituição, todas as pessoas que trabalham na instituição, a família e a sociedade, porque essa avaliação participativa ela tem que ser aberta a todos, certo? E aí, né,
A gestão democrática, já a gente pode dizer, né, que ela depende de uma postura democrática. Se nós não tivermos, né, um gestor democrático, se nós não tivermos um corpo docente, técnico administrativo, que queira, né, a democracia, que busque essa democracia e que queira essa participação, nós não conseguiremos construir um ambiente democrático. Então, a postura democrática, ela depende não só dos gestores, mas de todos nós. Porque nós é que vamos lutar por essa participação efetiva de todos. Então, a postura democrática refere-se a um conjunto de atitudes e práticas que visam a promoção da participação, do diálogo e do respeito à diversidade de opiniões, buscando decisões baseadas no consenso e na igualdade. Então, quando se tem uma postura democrática, nós vamos ter um conjunto de habilidades que vão buscar a participação de todos. Eu, por exemplo, né, vamos dar um exemplo, eu hoje sou diretora do campus Rio Pomba. Se eu mantiver uma postura de centralização das decisões, não partilhar nada com a minha equipe, eu estarei sem postura democrática. E, ao mesmo tempo, se toda a comunidade escolar tiver uma postura de aceitação desta minha postura de centralização, ninguém vai brigar, ninguém vai lutar pela democracia. Vão ser simplesmente aceitações daquela postura descentralizada. Ao contrário, se eu tenho uma postura democrática, se eu pergunto para todos, se eu quero a participação de todos, se eu tenho transparência, se dentro de todo o processo, a qualquer momento, eu trabalho nessa postura democrática, eu vou desenvolver essa cultura dentro de em todos os ambientes da escola e também, claro, da sociedade e da família. E o que é essa postura, né? Então, ela é um reflexo da cultura democrática que se quer construir. Então, vai depender, principalmente, né, inicialmente, de um gestor e, paralelamente, na mesma sequência, de toda a equipe, de toda a comunidade escolar. Por quê? Não pode ter a postura de aceitação, e tem que ter, sim, a postura de participação com todos, tá certo? Então, dentro do espaço escolar, como em outros contextos sociais, nós precisamos cultivar, lutar e defender a cultura da democracia. Como a palavrinha mesmo fala, o que é democracia, né? É o espaço, é a participação de todos. O que é importante, então, para a gente construir essa gestão democrática? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, não, gente? Primeiro passo, né? Sem contar, né, que nenhum é mais importante que o outro. Primeira coisa, compreender o que o projeto pertence a todos. Então, é o que eu falei lá no início, o sentimento de pertença. Se você está dentro de uma instituição, se você não participa do processo, se você não ajuda a construir, se você não tem oportunidade de opinar, de participar das decisões, você não vai se comprometer e você não vai se sentir parte daquele ambiente, daquele local, daquele processo. Então, é preciso, de fato, que todos sintam que faz parte daquela instituição, daquele processo. Por isso que é importante a construção coletiva
dessa cultura, desse ambiente. A participação efetiva nas tomadas de decisão, essa palavrinha efetiva aí muda todo o contexto, eu exemplifiquei aqui,